Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje vamos passar uma palestra especial do Congresso Espírita FEESP 2017. O conferencista Geraldo Lemos, que veio de Minas Gerais, ele falou sobre os mecanismos da psicografia. Vamos ver? Notem bem, escolha de cada um, hein? Ele vai lá, escolhe a página policial, escolhe o tema que mais horripilante. E, a partir daí, ele vai elaborar, dentro do que lhe é próprio, dentro do seu sentimento e do seu pensamento, as imagens que ele julga ligadas ao fato lamentoso. E não para por aí, porque, imediatamente, não é? Nesse estado de ânimo, diz André Luiz, atrairá companhias simpáticas no mundo espiritual, que lhe acolherão, em lhe escutando, passarão a emitir pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Daí a instante, se as formas pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia a nascerem da mente no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. O que André Luiz está nos relatando aí, gente? Um fenômeno mediúnico clássico da vida cotidiana, ocorre todos os dias em nossas casas. No dia que nós abrimos o jornal ou no dia que nós sintonizamos no canal de TV que escolhemos por nossa livre e espontânea vontade. E isto ocorre todos os dias. Um fenômeno da mediunidade chamada ignorada, um fenômeno da mediunidade ignorada dos fatos da vida cotidiana. Ninguém, portanto, está sozinho ao pensar e sentir. Esta lei do campo mental é a base da mediunidade, não é? A partir do que nós sentimos, do que nós escolhemos sentir, a partir da nossa observação, do que nós escolhemos observar, a partir dos nossos pensamentos, nós exteriorizamos imagens mentais, formas de pensamento, imediatamente plasmáveis, imediatamente materializáveis no mundo espiritual. Elas não são visíveis aos olhos físicos dos homens, mas no mundo espiritual plasmamos essas imagens, e essas imagens atraem para si aqueles espíritos desencarnados que pensam e sentem de forma semelhante. E aí se processa um fenômeno chamado associação espiritual. E, neste caso aqui, uma associação espiritual infeliz, capaz de engendrar, capaz de começar dramas obsessivos dolorosos. Tudo isso, gente, é muito importante, porque nós vamos entender, então, o fenômeno pelo qual a mediunidade se expressa. A base, qual que é a base? A lei do campo mental individual particular de cada criatura, de cada médium. Mais profundamente, o pensamento de cada um de nós, seres humanos em evolução. O pensamento é a base da mediunidade. Então, essa mediunidade chamada ignorada está em toda parte, todos os dias, no planeta Terra inteiro, no mundo físico e no mundo espiritual. E André Luiz explica, no reflexo condicionado, surpreendemos também vícios diversos, como a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião,
ou conversação, e todos os que aderem ao assunto passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas, pensamentos estranhas, do qual cada um se retira, experimentando excitação de natureza inferior, a caça da presa para os apetites que manifesta. E isto, minha gente, ocorre todos os dias nos fenômenos da vida social, nos jornais, nos livros que são escritos, nas peças de teatro, nas peças de cinema, na televisão, nas associações de classe, nas associações políticas, nas associações sociais. Vai depender, portanto, do moto, do foco que a mente pessoal de cada um escolha para despender as próprias energias. E isso é fundamental, porque isso é um alerta para nós. Nós todos que pretendemos ser médiuns dentro dos conhecimentos da doutrina dos Espíritos, que veio ao mundo como Consolador prometido por Jesus Cristo, para nos fazer lembrar de tudo que ele havia nos dito a respeito de libertação espiritual. E, além do mais, nos esclarecer todas as coisas, nós temos a obrigação de conhecer isso na sua intimidade. Do contrário, nós não estaremos colaborando efetivamente. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas próprias inclinações. A pessoa não pode jamais dizer, culpa do espírito. Eu fui influenciado para o mal por culpa do espírito obsessor. Não, não existe isso, gente. Não existe isso. Cada qual foi apenas influenciado de acordo com as próprias inclinações, mas deve debitar a si próprio os erros que vem a cometer, conforme a onda mental que gerou de si mesmo. Isso significa dizer o quê? A escolha é individual e intransferível é o resultado dessas escolhas. Jesus já nos havia alertado há 2000 anos atrás. A cada um será dado segundo as próprias obras. Não é? Isso ajuda a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. A psicografia, minha gente, está classificada aqui como mediunidade de efeitos intelectuais, por óbvias razões, né? A partir do momento que o médium vai receber o ditado de um espírito e escrever sob a influenciação desse espírito, naturalmente, o que ele vai escrever, seja do bem ou seja do mal, terá efeitos intelectuais e consequências também intelecto-morais para a vida na face terrestre. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas, diz André Luiz, em tarefas dignas ou menos dignas. Mais destacadamente, aí vem as classes de profissionais aqui da vida humana, que exercem essa mediunidade ignorada sem o saberem, mas exercem, tá certo? E André Luiz vai destacá-los. Mais destacadamente, quais são? Os expositores e artistas da palavra, na tribuna e no lápis, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento. Auxiliados por espíritos desencarnados, atendendo a determinadas obras do bem ou influenciando pessoas para fins superiores ou mesmo inferiores. Vai depender da direção escolhida, em largos processos de mediunidade ignorada. Então, o autor de novela, gente, ele é médium de psicografia e não sabe. Né? Mediunidade e efeitos intelectuais. O autor de uma peça de teatro, o escritor de um livro,
Ainda que ele não assuma o fato da mediunidade, por desconhecê-la, ele está sendo influenciado por espíritos que pensam e sentem semelhantemente a ele. Por isso, é a questão aí que ressuma deste assunto de grave importância é a responsabilidade de cada qual. Aqueles que se dirigem ao público, seja na política, seja nas artes, não é? Todos estão sendo chamados à consciência própria a respeito da sua responsabilidade pessoal. E aí vem, então, o que André Luiz vai chamar de mediunidade disciplinada. Mediunidade disciplinada, aquela que pode ser exercida, portanto, nas casas espíritas, que tem o conhecimento e o estudo do âmago deste problema e, portanto, colocam a mediunidade a serviço da humanidade. Imaginemos que certa pessoa se disponha a disciplinar as energias medianímicas. Voltamos a dizer, todos nós, seres humanos, encarnados ou não na Terra, temos energias medianímicas. Por quê? Porque isso está afeito ao nosso campo mental. Não é? A partir do momento que nós pensamos, imediatamente entramos em associação coletiva com aqueles que pensam e sentem como nós. Pois bem, se essa pessoa se pretende disciplinar essa energia, vale dizer, segundo os moldes morais da doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos dá também o parâmetro moral e ético, não é? Admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá ela, na oração, o reflexo condicionado específico para exteriorizar as suas oscilações mentais próprias, no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideias. Então, olha só, se existe um compromisso pessoal de espiritualização, qual que é a primeira responsabilidade do médium? A oração. Porque a oração é a busca do ser humano aos planos superiores. Somente através desse processo de elevação mental, do nosso padrão de vibração mental, é que nós vamos recolher de retorno a assistência do mundo espiritual superior. E aí sim poder trabalhar numa atividade útil, numa atividade que vai ser do bem aos semelhantes à coletividade. Agora é muito importante essa parte aqui, por quê? Isso ocorre com todos os médiuns, gente. Todos aqueles que começam a trabalhar na mediunidade sentem isso que André Luiz vai falar. Nos serviços do intercâmbio, no início, experimentará períodos de vacilações e dúvidas, pois, morando no centro das próprias emanações mentais e recolhendo a influenciação do mundo espiritual, a princípio, o médium principiante vai supor que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Será que isso é meu? Será que isso é do espírito? É a dúvida do médium principiante, viu, gente? Não pode ser frequente, a coisa não pode se prolongar. É a dúvida do médium principiante. E ele tem que deixar de ser principiante, assumir a rua do trabalho, porque aí ele vai ter a certeza do compromisso assumido com a espiritualidade maior e vai saber distinguir uma coisa da outra. Então, isto é natural, não tem nada demais. Todos passam por esse sentimento, não é? Na sua consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser, guindado à luz da razão, se tortura o médium. Se tortura por quê? Porque há dúvida. A pessoa fica com dúvida. Se aquilo é dela, se é criação mental dela. Eu estou criando isto. Isso é uma fase
da mediunidade no seu início, não é? Se tortura o médium perguntando se não deve interromper o chamado, entre aspas, desenvolvimento mediúnico, já que não consegue discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, ou seja, das ideias que provêm do espírito comunicante, nem sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la. Olha o que André Luiz nos fala. O médium tem obrigação de enriquecer a sua vida mental, a sua vida cultural. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer. Se ele pretende ser médium de psicografia, consequentemente, escrever para outrem, ou ler o fruto da sua mediunidade, ele tem que estudar a língua pátria, tem que estudar português. Não pode ficar achando que os espíritos vão dar tudo, descer 100%, sem que nós aqui na Terra tenhamos o esforço da subida. Nós temos que fazer o esforço da subida, subir essa escada até o meio, para que a espiritualidade maior desça por caridade e nós nos encontremos no meio do caminho. E a mensagem aí flua naturalmente, correto? Então, ele tem o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la com valores educativos mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Ah, espera aí, que ele falou em virtude. Então não é só conhecimento, né? Não basta estudar, tem que ter virtude. Então tem que buscar o quê? Vivenciar os ensinamentos superiores que a espiritualidade nos dá. E isto é fato, viu, gente? Sem isso, não existe passividade mediúnica útil. É preciso que o médium estude e vivencie aquilo que ele estuda, para que a atividade da mediunidade, a chamada passividade mediúnica, tenha o fim útil de auxiliar as criaturas humanas. Se o médium consegue transpor a faixa de hesitações, olha, aí André Luiz já está falando no segundo estágio, né? Qual que é o primeiro estágio? A fase de hesitação, de dúvida. Aquela tortura íntima que o médium não sabe o que é dele e o que é do espírito. Normal isso, mas ele tem que vencer essa fase. Ele tem que transpor esse muro, o muro da hesitação, para entrar numa outra fase, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer. Ele procura, então, ofertar na reta conduta, olha aí o exemplo, na reta conduta, no reflexo condicionado específico da prece, tem que ter hábito de meditação e oração. Olha a importância disto. O reflexo condicionado específico da prece, segundo André Luiz. Não é? Que é o quê? O apelo à espiritualidade superior. Passa, então, o médium, se ele faz isso, a segunda fase é essa fase, a ligação do médium com a vida espiritual superior, através do exemplo, e através do estudo e através da prece. Passa, então, a ser objeto da confiança dos benfeitores espirituais desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Então, notem bem, não é nós aqui na Terra, de braços cruzados, esperando a espiritualidade descer em fenômenos maravilhosos para se revelar. Nós é que temos que fazer o bater na porta e a porta se abrirá, né? O buscar que Jesus nos mandou fazer para acharmos as respostas. O médium tem que ter o esforço pessoal da subida. Subida no campo cultural, no campo do pensamento, no campo da prece, no campo do exemplo, da virtude, para que esse esforço pessoal de subida encontre o quê?
a simpatia dos benfeitores espirituais, porque, vamos falar claramente, eles têm mais o que fazer. Eles não vão perder tempo com quem não tem compromisso com a mediunidade, não é? Eles não vão perder tempo com a pessoa que abandona a reunião porque tem um capítulo especial da novela hoje. Eles não vão perder tempo com a pessoa que abandona a reunião, o compromisso da reunião, para ir a ver um jogo de futebol. Ou então fazer um passeio com a família. Por quê? Porque esse ainda não tem compromisso com a mediunidade cristã. Por quê? Mediunidade cristã pressupõe sacrifício, renúncia. Pressupõe você colocar à disposição da vida maior as suas potencialidades a benefício dos outros, não próprio, não é? Vejam só, quanto mais se acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, duas questões fundamentais. Aperfeiçoamento. O que significa isso? Estudar é aperfeiçoar? É. Não é? Buscar entender, compreender o fenômeno da própria mediunidade é se aperfeiçoar? É. O que mais? Meditar. Olha, os espíritos falam muito, desde Kardec até a obra de Chico Xavier inteira, fala na necessidade de meditação. E nós, espíritas, não fazemos isto. O hábito significa a atividade repetida de meditação é uma necessidade básica. Por quê, gente? Porque ela prepara o nosso campo mental para que a espiritualidade possa se utilizar dele em benefício dos outros, não em benefício nosso. Acaba que vai ser em nosso benefício, mas por consequência, né? Então, quanto mais se acentue o aperfeiçoamento e a abnegação é renúncia, é amor fraterno, né? A cultura e o desinteresse, o médium não pode ter interesse. Interesse de projeção do nome dele, interesse por vaidade, interesse por orgulho, interesse financeiro. Ele e a família dele não podem se aproveitar da mediunidade financeiramente. Por quê? Porque isso não é cristão. Isso faz com que os benfeitores da vida maior se desinteressem dele. E aí ele vai ser repasto para os espíritos menos esclarecidos, os espíritos das sombras, que vão fazer da mediunidade dele gato e sapato, não é? E com isso, mais se aguça, olha aí a consequência, com essas prerrogativas, segundo André Luiz, aperfeiçoamento, abnegação, cultura e desinteresse, 4 pontos, mais se aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço, de acordo com as suas disposições individuais. Então, gente, notem bem, a espiritualidade maior vai se manifestar como consequência, depois que o médium apresentar essa folha de serviço. Não é? Isso é muito importante. Um exemplo disso eu vou dar, Chico Xavier. Chico Xavier começou a mediunidade espírita com 17 anos de idade. Psicografou a primeira mensagem em 8 de julho de 1927, em Pedro Leopoldo. O primeiro livro dele foi publicado em 1º de junho de 1932, 5 anos depois. E o segundo livro dele foi publicado em 35, mais 4 anos depois. Então, em 9 anos, ele publicou 2 livros apenas. E hoje, o que a gente vê na Casa Espírita? Mal o médium começa a escrever, ele acha que é para publicar livro. Tem que publicar, o Espírito está mandando publicar o livro. Você vai ler o livro, é uma grande porcaria. Desculpa a expressão, mas é. Não é? Então, precisa ter folha de serviço antes. Chico Xavier, que é Chico Xavier, não preciso falar mais nada, levou 9 anos de psicografia para publicar 2 livros. E depois, aí acontece o que acontece? Depois que ele mostra folha de serviço, aí é o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Lembra-se da passagem evangélica?
A multidão estava com fome e com sede. Jesus pregava, não parava de falar. Os discípulos ficaram temerosos, porque a noite já ia chegando. E pediram a ele: mestre, convém terminar logo a sua palestra, porque o povo está com fome e com sede. E ele fala o quê? O que tendes aí? Olha, a pergunta de Jesus é sábia. O que cada um de nós temos para oferecer? E aí os discípulos ofereceram alguns pães e alguns poucos peixes. E o que o mestre fez? Multiplicou-os. De forma tal que lá no Evangelho consta que toda a multidão comeu, bebeu e se fartou, e ainda sobraram muitos cestos de pães e de peixes. Com Chico Xavier a mesma coisa. Ele me revela, em julho de 1987, que o compromisso espiritual dele com a vida maior era chegar na Terra e psicografar 30 livros. 30. Em 1942, ele completou 30 livros. Sabe quanto tem hoje publicado da Lavra Mediúnica de Chico Xavier? 500. 500 livros foram multiplicados. Aí o fenômeno da multiplicação de livros, não é? Mediunidade gloriosa, por quê? Depois que ele cumpriu a sua parte, não é? Aí a espiritualidade maior se manifestou a pleno vapor e chegou a publicar, em alguns anos, 12 livros por ano. Não é? Se o instrumento, agora o fenômeno da passividade mediúnica, se o instrumento, o médium, oferece maleabilidade mais avançada, aí já é a terceira etapa, não é? Se oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico, aparece o toque do artista. Olha só, então a identidade do espírito comunicante, ele somente vai se revelar nessa terceira etapa. Quando o instrumento da mediunidade, o médium, já esteja há anos de serviço, não é? Fazendo a sua parte de virtude e de conhecimento, e aí sim o fenômeno da identificação, o toque do artista, vai estar bastante caracterizado nas comunicações que vierem. Nessa base, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, e também a incorporação ou fenômeno de psicofonia, né, em graus diversos de consciência, as inspirações e também as premonições, que, segundo Allan Kardec, é a mediunidade de pré-ciência. Todas essas mediunidades, portanto, são fenômenos de mediunidade, fenômenos intelectuais, de resultados intelectuais. Psicografia, em suas diversas modalidades, a psicofonia, em diversos graus de consciência, as inspirações e também a presciência ou mediunidade de conhecer o futuro. O processo, então, está claro, não é? Vejam que a coisa não é tão difícil de compreender. É claro, não é? Está no mundo mental, no campo mental de cada um. E essa conjugação de ondas, segundo André Luiz, é o universo que o médium vai transitar. Ele diz assim: vemos que a conjugação de ondas mentais surge em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias e nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, as quais se entrosam àquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. Isso aqui é o ponto mais importante, com vistas a certos fins. Se nós pretendemos ter uma mediunidade ligada aos planos superiores, significa dizer que os fins aos quais nos submeteremos têm de ser necessariamente superiores. Do contrário, a nossa mediunidade vai ser rasteira, como a grande maioria da mediunidade ignorada no mundo aí fora, não é?
E completando a questão das conjugações de ondas, ele vai dizer: cabe-nos reconhecer que, excetuados os casos especiais, em que o médium e a entidade espiritual se completam de modo perfeito. Qual o exemplo disso? Chico Xavier e Emmanuel. Não é? Chico Xavier e Emmanuel é um exemplo de uma dupla extraordinária. Eu brincava com ele que era a dupla dinâmica, viu? Mas é isso aí. É a dupla que se conjugava com sintonia perfeita. Mas são casos excepcionais. Não vamos achar que cada um de nós tem um Emmanuel à nossa disposição, não. Por quê? Porque nós não temos estrada. Para ter isso, a gente precisa ter estrada, folha de serviço, como Chico Xavier já tinha, não é? Ele já encarnou com essa folha de serviço. Mas um dia a gente chega lá, né? Nós somos evolucionistas, nós temos séculos e milênios de evolução, a gente chega lá. Mas, excetuados os casos especiais, na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, espírito encarnado, médium e assessor espiritual desencarnado, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium. É o fenômeno do animismo. O fenômeno da exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos assinalarão as manifestações. Né? Então, uma grande parcela anímica ainda está presente em nós, seres humanos comuns, médiuns comuns, não é? Que estamos em tarefa. Estou falando de médiuns que estão em tarefa na doutrina espírita. Não estou falando de mediunidade ignorada, não. Estou falando da mediunidade comum dos centros espíritas. Não é? Os traços característicos do médium assinalam as manifestações até que um dia, olha só como ele fala, a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada para mais aprimorada evidência do plano superior. Por enquanto, a gente não merece isso, não. Se a gente habitasse Júpiter ou Saturno, né, que a mãe de Chico Xavier, a Dona Maria de São João de Deus, vai dizer o seguinte, no livro Cartas de uma Morta, que as crianças de Saturno, com 6 meses de idade, já têm a mediunidade gloriosa, que as fazem capazes de se comunicar com todos os seres vivos do sistema solar. Que tal isso? As crianças de Saturno. Imagine essa humanidade. Para lá um dia a gente vai, mas demora um pouco, não é? Acho que vai demorar muito. Mas nós estamos confiantes que para lá vamos. Não sabemos quando, não é? Mas para lá vamos. Isso é muito bacana, né, gente? O plano superior vai se manifestar a partir do momento em que a Terra, a humanidade terrestre, fizer jus por essa manifestação mais a miúde, mais completa, mais profunda. Por enquanto, estamos experimentando, adquirindo essa nova visão. Porque a mediunidade, o que mais é, senão um novo sentido para os seres humanos aqui na Terra. Nós estamos nesse esforço de adquirir essa nova visão, esse novo sentido. Em outros fenômenos, não é, na mediunidade de efeitos intelectuais, isso é muito importante. A ideoplastia. O que é a ideoplastia? A ideia plasmada pelo nosso pensamento. Ela vai estabelecer, ela vai ser um ponto principal através do qual a mediunidade vai se processar. Na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada, olha só o alerta de André Luiz, pode constrangê-la a tomar certas imagens mantida pela onda mental persistente, como situações e personalidades reais,
tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Então, vamos ter muito cuidado com a ideoplastia, porque, às vezes, espíritos menos esclarecidos nos induzem a ter uma ideia plasmada repetidamente sobre determinado fato, que vai nos desviar da função mediúnica específica, fazendo com que o médium entre no campo da fantasia, achando que ele está vendo, está acontecendo, e não está vendo coisa nenhuma. Ele está vendo criações mentais de espíritos menos esclarecidos. Então, aí o que cabe a nós médiuns? Ter discernimento. Como que nós vamos ter discernimento? É uma pergunta difícil, não é? A primeira questão é nos basear, em primeiro lugar, ao reflexo condicionado da prece, a necessidade da meditação e da oração constantes. O compromisso com a mediunidade requer o quê, gente? Disciplina. Ela não é aleatória, não é? A mediunidade requer disciplina. Isso tudo está no livro Mecanismos da Mediunidade. Não é difícil da gente compreender. Basta a gente parar, pensar e refletir sobre o que André Luiz escreveu nesse livro. Isso faz com que nós aumentemos a perspectiva da espiritualidade, que foram os relatos que vieram através da mediunidade de Chico Xavier, não é? A fim de que tenhamos uma expansão nossa de consciência. A partir do momento que você conhece o fato, o modus operandi da mediunidade, você passa a expandir a própria consciência. Einstein tem uma frase muito interessante que ele diz assim: a mente que se expande a partir de determinado conhecimento novo jamais volta ao seu tamanho original. Isso não é uma verdade? A partir do momento que a gente conhece, então, esses meandros da mediunidade, a nossa responsabilidade aumenta. Por quê? Porque não tem como ignorar mais esses fatos, né? Nós vamos aqui conhecer, portanto, essa figura extraordinária, que é Chico Xavier, que nos trouxe essas informações todas de modo a completar a obra kardeciana. Nós temos que considerar que a obra de Chico Xavier é também obra básica no entendimento da doutrina espírita. Porque, se ficarmos só com a obra de Kardec, a gente não entende esses meandros. Esses meandros, por exemplo, não estavam explicitados no Livro dos Médiuns. Eles vêm um século depois, através de André Luiz, nas mãos de Chico Xavier. No livro Missionários da Luz, nós vamos entrar, então, na descrição. O primeiro capítulo desse livro é justamente sobre a psicografia. Ele vai relatar para nós como que é a tarefa do psicógrafo. Aliás, o capítulo chama O Psicógrafo. André Luiz, junto com o instrutor Alexandre e Hilário Silva, o seu companheiro, estão observando uma reunião de psicografia na Terra. Tá certo? E aqui eles vão apresentar para nós, no primeiro capítulo de Missionários da Luz, a função de um médium psicógrafo consciente e responsável. Aí já é um médium que já passou por as 3 etapas que eu falei aqui, não é? Da dúvida, depois do início do trabalho e depois do trabalho mais expansivo. Novamente aqui um exemplo do Chico, não é? Sua mão aí, através da qual tantas belezas verteram da vida maior. E André Luiz, então, vai nos contar o que houve nessa reunião sobre o psicógrafo. Ele diz: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Olha só, não é um psicógrafo maravilhoso, nem extraordinário, não, um psicógrafo comum, tá? Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que, se não
lhe perturbe a saúde física. Olha só, lá na casa do médium, viu, gente? Antes da reunião. A reunião é às 20h. Muito bem, às 10h na casa dele, uma equipe de benfeitores espirituais estão a postos. Para quê? Para lhe defender o organismo físico, o corpo físico. Não é? A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados e complexos. Passei a observar, relata André Luiz, passei a observar no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Então, todas as glândulas do corpo físico do médium passaram a emitir luz, como se fosse uma usina de energia elétrica. Olha que coisa interessante. Sob o comando de quê? Sob o comando da medula espinhal do médium. Ele diz assim: detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental. Então, da mente, do cérebro do médium, não é? Descendo pela coluna, pela medula espinhal, como se fosse um pavio de luz, essa luz se irradiava pelos centros de forças através das glândulas corporais do médium. O cérebro mostrava fulgurações. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Então, a sede da mediunidade está onde? Na glândula epífise, que fica aqui no centro mais inferior da nossa caixa craniana, no meio dos lobos cerebrais. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, isso aqui ele fala para a gente ver a complexidade do fenômeno, para a gente não achar que é simplesmente chegar lá no centro, na hora aprazada, e receber mensagem. O médium tem que estar preparado para isso aí. Por quê? Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consciente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Então, os espíritos precisam do quê? Precisam que o médium colabore. Através de quê? Espontaneidade e treinamento no trabalho. Né? O serviço não é automático. O médium desequilibrado, por exemplo, está aí fora, xinga os outros, né? Está dirigindo aí no trânsito maluco de São Paulo, buzina, solta um palavrão, está indo para o centro, mas no trânsito está soltando palavrão. Ele vai chegar na reunião mediúnica e vai psicografar alguma coisa boa? Não vai. Não tem condição. Não existe sintonia. Então é preciso vigilância na família. Em casa, o cachorro late, ele dá um chute no cachorro, né? Porque está com pressa. Bate no filho, discute com a esposa e vai para o centro espírita psicografar? Como é que é isso? Não tem condição. Não é? Então, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. A sua preparação espiritual deve ser incessante. A nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Então, eles precisam que o médium se prepare todo para que eles possam colaborar magneticamente para a psicografia. Todo centro glandular é uma potência elétrica. Olha só, o corpo físico do médium é como se fosse uma usina de eletricidade, é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através das suas forças equilibradas,
a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de ondas e raios peculiares à nossa esfera. E nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Então, é muito importante que essas forças estejam equilibradas para oferecer ao mundo espiritual superior o quê? A condição de utilização para o bem. Porque, do contrário, nós vamos ficar na mediocridade humana. Não é? A mediunidade medíocre, aquela que não se eleva aos planos superiores, ela fica no cotidiano nosso. A glândula pineal do intermediário, relata André Luiz, expedia luminosidade cada vez mais intensa. A operação da mensagem não é nada simples. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, tem que afastar o pensamento desequilibrado, porque, do contrário, não existe sintonia própria para o trabalho mediúnico do bem. Foi convenientemente ambientado. Aí o médium chegou na reunião, né? Ele já tinha sido assistido na sua casa, na sua residência. Chega no ambiente da reunião, ele é convenientemente ambientado, e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Aí outros benfeitores espirituais vieram assistir o médium psicógrafo. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de início, necessários aos processos da inteligência. Aí, olha só, a atuação dos espíritos médicos, tá? No corpo do médium, antes da reunião, para o quê? Para ali ativar os corpúsculos de início, né, ou da tigroide, para que o fenômeno do inteligente se processe. O sistema nervoso simpático, mormente, o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Quer dizer, ele recebe um acréscimo de forças novas, de energias novas, para que ele, o seu corpo físico aqui da Terra, não se esgote na tarefa e não tenha consequências danosas para a sua saúde. Vejam o carinho da espiritualidade, gente. Todo esse trabalho nós não vemos. São vários benfeitores, colaboradores espirituais que estão favorecendo a tarefa, não é? O vago, que é um dos nervos principais do sistema nervoso e do cérebro, não é? Foi convenientemente atendido. Foi defendido as glândulas suprarrenais. Olha só, vai atuar nos rins também. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Olha só, o fenômeno, antes da atividade mediúnica, se processou de forma tal que André Luiz quase achou que ele estivesse desencarnado. E aí o Alexandre mandou que o espírito Calixto tomasse a mão do médium. Olha só, Calixto falou, Alexandre, em tom grave: recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Aí, então, que Calixto vai tomar o cérebro do médium, e André Luiz nos relata: a oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até ao cérebro do rapaz, note bem, Calixto não toma a mão do rapaz, não. Ele alça a mão ao cérebro do rapaz, tocando-lhe o centro de memória com a ponta dos dedos, como a recorrer, né, a recolher material de lembranças do companheiro. Encerrou? Nós já terminamos aqui o nosso tempo, mas só para terminar essa questão,
Depois do Calixto fazer isso, vem o instrutor Alexandre, coloca a mão na zona frontal do médium para o quê? Para impedir que o médium tenha excesso de animismo durante a tarefa, a fim de que o pensamento do espírito transcorra com naturalidade, flua com naturalidade, e aí tivéssemos, então, a psicografia. Agora eu pergunto a vocês, para terminar. A gente imaginava tudo isso quando a gente assiste um médium psicografando? Imaginava? A gente não imaginava, não é? Olha como é complexo o fenômeno da psicografia e como ele está intimamente ligado ao compromisso moral e ético do médium com a mediunidade e com Jesus. Gostaram da palestra, não é mesmo? Muito interessante, muito conteúdo, muito profunda. Muito obrigada, Geraldo Lemos. Esperamos vocês na próxima semana, se Deus quiser.